Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trazer aqui algumas informações relacionadas à questão do encerramento do contrato da empresa Sansim na ArcelorMittal, beleza? Pessoal, os trabalhadores estão com muitas dúvidas, e nós estamos hoje trazendo as informações e as orientações, tá certo? Pessoal, uma orientação bastante importante, fundamental nesse momento, com relação à questão da rescisão. Ou seja, as pessoas têm perguntado sobre a questão da homologação, se a homologação vai acontecer no sindicato. E, assim, o que acontece? Não existe mais a obrigatoriedade de se fazer a homologação no sindicato, tá certo? Não existe mais e não existe nada na convenção coletiva que obrigue a empresa a fazer a homologação no sindicato. Então a homologação ela deve ocorrer na empresa e o trabalhador deve tomar alguns cuidados, tá certo? Quais cuidados? Primeiramente, antes de assinar a homologação, ele deve verificar qual foi o valor que caiu na sua conta bancária, tá certo? Referente à sua rescisão. Então, primeiro ele olha quanto que caiu na sua conta bancária, em seguida é que ele vai assinar a sua rescisão. E no momento de assinar a rescisão, ele vai olhar qual foi o valor que caiu na conta bancária e qual é o valor líquido que tem lá na sua rescisão. Beleza? Se os valores estiverem batendo, show de bola, ele pode assinar a rescisão tranquilamente. Eu tenho recebido, pessoal, muitos questionamentos e perguntas sobre a questão: Silva, eu assinei a rescisão, não me foi pago esse direito ou aquele direito, eu perco automaticamente esse direito? Não, pessoal, não perde, você não perde o direito. Se você tiver assinado a sua rescisão e tiver o valor que você recebeu na sua conta, se esse valor for o mesmo valor que está lá na rescisão, não tem problema nenhum. Faltou pagar algo? Após você receber a sua rescisão, você procura o sindicato, tá certo? Ou procura um advogado particular, isso você que tem que decidir, e aí a gente corre atrás, Você tem 2 anos para você correr atrás judicialmente, do que a empresa deixou de pagar, tá certo? Então, essa é um dos pontos, Outro ponto que o pessoal está com bastante dúvida é com relação à questão do curso, da recertificação, do trabalhador sair com a sua recertificação em dias. Pessoal, é uma obrigação da empresa, que cumpre a convenção coletiva das empresas de prestação de serviço, de terceirização, que o trabalhador ao sair, ou seja, que o trabalhador ao ser demitido, melhor dizendo, a empresa forneça a sua certificação, que a sua certificação ela esteja em dias, tá certo? Isso é uma garantia da Convenção Coletiva de Trabalho. Não existe isso na lei, mas existe na Convenção Coletiva de Trabalho. Com relação a isso, nós temos 2 problemas, tá certo? Um problema é que nós, no momento, estamos sem convenção coletiva de trabalho, tá certo? Provavelmente, a rescisão dos trabalhadores, o término do contrato vai ser agora no início de setembro. Dificilmente nós vamos estar com uma convenção coletiva válida na data da saída desses trabalhadores, tá certo? Eu vou perder o meu direito por conta disso? Não, você não vai perder o seu direito. Se a empresa não fornecer, no momento da saída, não fornecer a certificação de vocês, nós temos um prazo de 2 anos para que a gente entre com uma ação judicial cobrando essa falta de certificação dos trabalhadores. Agora, nós só podemos fazer isso quando nós tivermos uma convenção coletiva válida, tá certo? Não adianta a gente entrar com uma ação se nós não temos um instrumento jurídico que ampare esse direito, tá certo? Então, essa é uma questão. Silva, eu posso solicitar a
para que seja batida minhas contas no sindicato? Sim, tá certo? Nós estamos à disposição. O que nós precisamos é o quê? É que esses trabalhadores busquem o sindicato o mais rápido possível, porque não tem como fazer de todo mundo de uma única vez, tem que ser feito através de agendamento. Então a gente vai atender, né, num dia tantas pessoas, no outro dia tantas pessoas e assim sucessivamente. Então se você quer fazer, né, o cálculo da sua rescisão, né, você precisa juntar os seus contra-cheques, né, trazer ao sindicato ou entrar em contato comigo ou com o Rogério, né, para que a gente agende um dia para você ir à contadora para fazer o cálculo da sua rescisão, beleza? Então, esses são alguns pontos, né, que a gente quer deixar esclarecido aqui. Nós temos outras questões, nós temos algumas coisas que nós estamos trabalhando, alguns processos que nós estamos trabalhando e movendo, tá certo? Isso não quer dizer que o trabalhador não possa entrar com ações, né, individuais ao sair. Então, aquele trabalhador que se sentir lesado por algum motivo, a empresa ter deixado de pagar, ele pode tanto procurar o sindicato para entrar com uma ação, né, em nome dele, como ele pode procurar, né, um advogado da confiança dele para entrar com uma ação cobrando os direitos, né, desse trabalhador. Pessoal, uma outra coisa importante, que até foi, né, de certa forma um mal entendido, né, é com relação ao trabalhador, né, por exemplo, fazer um questionamento no momento da homologação da sua rescisão. O que eu falei com relação a isso? Que se deve ter bastante cuidado ao fazer um questionamento no momento da homologação da sua rescisão, né? Por quê? Porque a empresa ela pode consignar a sua rescisão na Justiça do Trabalho, tá certo? Com isso, suspende-se aquela rescisão naquele momento, é aberto um processo na Justiça do Trabalho e lá esse processo ele pode demorar 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos e o trabalhador ficar sem receber a sua rescisão, né? Sem receber o seu FGTS, o seu seguro-desemprego, né? E com isso sair prejudicado. Por isso que eu falei, né, que o trabalhador ele tivesse bastante cuidado ao fazer esse questionamento. Porque muitas vezes o camarada ele depende disso, ele vai depender, ele e a família vai depender, né, dessa rescisão, dos valores dessa rescisão, beleza? Então, a minha fala foi nesse sentido, de se ter cuidado, né? Eu falei, inclusive, porque muitas vezes é ignorância do trabalhador, não é ignorância no sentido de ser bruto, pessoal, é ignorância no sentido de conhecimento, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo, né? Então, assim, a gente orienta para quê? Para que o trabalhador ele não saia prejudicado naquele momento, porque ele fazer um questionamento, né, na hora de fazer a rescisão, pode acontecer isso, mas ele tem o direito de, no momento da sua rescisão, ele deixar, né, todas as pendências que a empresa tem deixado de pagar, ele deixar feito as ressalvas, né, lá no termo de homologação. Então, na hora de fazer a homologação, o trabalhador ele tem o direito de exigir, né, que seja colocado lá nas ressalvas tudo aquilo que a empresa deixou de pagar. Beleza? Rogério, falar alguma coisa? Só agradecer aí o apoio do Luiz. Pessoal, estamos aqui à disposição, tá certo? Para vocês, né, que vão permanecer, boa sorte. Né? Para os que vão ficar, a gente vai estar lutando aí para novas portas serem abertas, tá certo? Beleza, pessoal. É como o Rogério falou, né? Aqueles que vão ficar, né, que vão se tornar orgânico aí na ArcelorMittal, né? Boa sorte e nós estamos por aqui. E também para aqueles trabalhadores que, né, forem encerrados os contratos, que não vão ficar na empresa, né? Nós estamos trabalhando, né? Já temos aí um trabalho para que a gente consiga trazer aí mais pelo menos 2 postos novos aqui para o estado do Ceará, né, para que possa absorver essa mão de obra. Beleza, pessoal? Então, nos colocamos à disposição e um abraço a todos e boa sorte a todos. Valeu!